Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entre em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo. Peraí. Primeira frase. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na capela, às 10 horas, pra tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne para poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a capela de casa e faz sentido para você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Muito bom dia a todos. Eu acho que nós não temos visitantes pela primeira vez. Temos um visitante pela primeira vez. Tem um cartãozinho aí. Depois você preenche para você ganhar um presente da Capela Church. Lá atrás com a galera da hospitalidade. Nós estamos na série O Criador e a Criação. Nós já tivemos a interação de Jesus, né, do Criador com a criação, propriamente dita, onde o Luan começou aqui a série. Semana passada o Marcelo falou sobre a criação, o Criador e os discípulos, né, o discipulado. E deixaram o tema mais polêmico para mim. Por que será? Por que será? Então, hoje eu vou falar sobre religião. Religião. Eu fiz uma pesquisa e estimam-se que existam no mundo hoje mais ou menos 10 mil religiões. Pouco, né? Mais ou menos 10 mil religiões. E todas as religiões, Hugo, têm algo parecido. Elas têm mais ou menos algumas características, algumas metas, digamos assim, que elas precisam cumprir, né? Todas elas concordam que existe um Deus ou deuses, né? No hinduísmo, por exemplo, estimam-se 330 milhões de deuses. Eu acho que isso é uma hipérbole. Muito obrigado, João, meu querido. Até a posição tem que ficar bonita, né, meu querido? Obrigado. Eu acho que isso é uma hipérbole, cara, para mostrar que o número de deuses que eles podem adorar é algo infinito. Enfim. Outra característica parecida, todas as religiões elas têm seus livros sagrados. Todas as religiões têm por objetivo, seja ele real ou não, tornar seus seguidores melhores. Então, assim, basicamente, a religião é uma coisa boa. Ou não. O silêncio já me responde aqui. E aí, como um bom entusiasta da tecnologia, o que eu fiz? ChatGPT. Vamos dar uma pesquisada rápida lá e conversar com o chat. Chat, né? Que é church, então tem que falar chat. E aí eu abri e fiz uma pergunta. O que é a religião na sua essência? A resposta dele foi a seguinte: religião é um conjunto de crenças, doutrinas e rituais que ligam o ser humano ao sagrado. Faz sentido. Não está de todo certo, não está de todo errado, faz sentido. E aí a galera que curte tecnologia, o Hugo deve saber disso, existe um prompt, né, Hugo, que a gente coloca nas IAs, que fazem com que as IAs elas não respondam de forma a agradar o usuário, que normalmente é assim. Você faz uma pergunta, ela te responde com base naquilo que ela acha que você quer ouvir. Mas tem um prompt que faz com que a IA ela raciocine, pense por ela mesma e dê a opinião dela, dependente se ela vai agradar ou não. Joguei esse prompt e fiz uma nova pergunta. Com base na sua experiência, de como você tem visto o mundo atualmente, me diga o que a religião tem se tornado em sua grande maioria. Se liga na resposta da IA. A religião tem sido corrompida em contextos atuais, transformando-se em um sistema de controle e manipulação.
abandonando sua essência espiritual para servir a interesses humanos. Ela frequentemente se converte em um instrumento de abuso de poder, onde líderes utilizam a fé para ganho pessoal, enriquecimento ilícito e entretenimento, gerando o que alguns chamam de igrejas mortas. Falei, meu Deus, Skynet. As máquinas estão nervosas. Então, e o que eu fiz, cara? Tem uns caras que eu gosto de ouvir, sejam pregações, sejam livros para ler, esboços. Esses caras, para mim, são referências. Se vocês quiserem, depois eu passo o nome deles aqui. Com certeza a Rê vai concordar comigo, pelo menos na grande maioria deles. E aí eu pesquisei o que esses caras achavam, né, se eles tinham frases, esboços, pregações, mensagens, livros, o que eles escreveram sobre esses dois temas, comparando a religião, como eles encaravam esse conjunto, religião e evangelho. Qual que era a opinião deles com relação à religião e o evangelho? E aí vem a primeira frase, obviamente, o príncipe dos pregadores, Spurgeon. E Spurgeon disse assim: há muitos religiosos que foram batizados na água, mas nunca foram mergulhados no evangelho. A gente já começa a refletir aí. Tozer. Grande parte daquilo que hoje chamamos de igreja não produz convertidos, apenas adiciona pessoas religiosas à instituição. Paul Washer. O maior problema da igreja atual não é o mundo lá fora, mas são os religiosos não convertidos sentados dentro dela. MacArthur. Milhões de pessoas pensam que são salvas porque frequentam as igrejas, mas nunca se arrependeram de verdade porque não conhecem Jesus, só conhecem a religião. Ryle. Conhecer a linguagem religiosa não significa conhecer a Cristo. Por último, Ravenhill. O maior milagre hoje seria se muitos religiosos em nossas igrejas realmente se convertessem. Falei, nossa, os caras estão bravos igual o chat. Está todo mundo revoltado com a religião. Vou fazer o seguinte, então eu vou para Jesus, né? Porque Jesus é amor, Jesus é paz e tranquilidade, good vibes. E aí eu lembrei, que o Marcelo falou semana passada, que Jesus não era um cara maneiro. Vocês lembram aqui? Quem estava aqui semana passada? Jesus não era um cara maneiro. Isso me lembrou de uma frase do Tim Keller, que eu nem coloquei aí. A frase do Tim Keller é a seguinte: Jesus não era um cara legal. Ninguém crucifica caras legais. Jesus, na época, era uma ameaça à religião, ao sistema religioso da época. E quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus frequentemente batia de frente com a religião. Existem vários textos que mostram isso. Vou passar por alguns aqui rapidamente. Mateus 23, de 25 a 28, o famoso discurso dos sepulcros caiados, né? Jesus questiona os religiosos por viverem de aparência. Por fora, maravilha, é muito bonito, o cara canta bem, o cara prega bem, uau, como ele ora bem. Só que, por dentro, cheio de hipocrisia e maldade. Mateus 7, de 6 a 13, os fariseus questionam Jesus porque seus discípulos não seguem a tradição religiosa de lavar a mão. Era aquela parada que os caras chegaram e começaram a comer. E os religiosos, os caras não fazem o ritual lá de lavar a mão, não tem nada a ver com higiene. Tá, galera, que estão questionando aqui. Eles estão questionando por que o ritual não foi feito, por que eles não cumpriram a lei. Jesus responde: hipócritas, sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Tem nada a ver com as igrejas de hoje, né? Ninguém ensina falsos mandamentos em nome de Deus. Tem nada a ver. Só acontecia naquela época. Marcos 2, 23 a 27. Quando os discípulos colhem espigas no sábado para comer, vocês lembram disso? Pô, era sábado, cara. Não podia fazer nada no sábado. Mas os discípulos estavam com fome. Jesus falou, ok, bora para cima. Os caras criticam Jesus. Jesus, gente, o sábado foi feito por causa do homem. Não foi o homem por causa do sábado. A religião, ela esquece que as necessidades humanas e a misericórdia, ela tem prioridade sobre as tradições religiosas.
Marcos 3, quando Jesus cura o homem da mão atrofiada no sábado, tem a mulher encurvada no sábado também, e Jesus gostava de causar. Jesus acho que acordava de manhã, que dia é hoje? Sábado, opa, é hoje. Vamos causar, vamos arrumar problema com essa galera religiosa aí, para quebrar logo essa parada. A religião está corrompida, em sua grande maioria. E aí eu vou tentar aqui hoje tirar a religiosidade de algumas coisas. E agora é aquele momento que eu começo a arrumar problema. E o Washington começa a fazer o teste cardíaco dele. Vamos lá, só por isso que você está aí, né? Quem que gosta de orar no monte? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, alguns. Legal. O que a religião ensina? Não estou falando que é isso que vocês aprenderam, nem essa a intenção do coração de vocês não, tá, galera? Vou dar só um brief aqui, depois eu volto. Ó, hashtag amo vocês. Vai pro monte, Hugo. Ah, tá tenso. Estou usando Hugo pra caraca hoje, fica aí. Tá tenso, Hugo, a situação. Vai pro monte. Pati, vai pro monte. Se você não orar no monte, o monte é... Deus está lá perto, ó. Tá coladinho com o homem. Se não for no monte, a oração não sai. João 4,20, mulher samaritana, lembra? Poço, água, tá, mas vamos acelerar um pouquinho a história e vamos direto para quando há mesmo uma conversa de questionamentos, onde Jesus toca mesmo no coração daquela mulher para sair da religiosidade. Ela pergunta para Jesus, vocês judeus ensinam que a oração tem que ser, a gente tem que orar no templo, lá em Jerusalém, tem que ir para a igreja. Nós, samaritanos, nós ensinamos que tem que orar no monte. Onde é que tem que orar? Aí Jesus fala, nem no monte, nem no templo. É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ah, não é o lugar? Não, não é o lugar. É o coração, é o que está dentro de nós. Pode ser no monte, pode ser aqui, pode ser dentro do carro, se dirigindo, indo para Resende. Pensamento e oração. Precisa fechar o olho? Não, não precisa fechar o olho. Não precisa fechar o olho. Aliás, curiosidade. Vocês sabem que Volta Redonda não tem monte, né? Geograficamente, o monte mais próximo da gente aqui é o Pico das Agulhas Negras, lá para cima de Resende. Aqui só tem morro, passo de boi, não tem monte. Mas eu estou fazendo essa brincadeira aqui só para a gente entender que não é o lugar. Nada contra, gente. Galera que curte. Inclusive, quem quiser fazer João que é animado essas coisas, quiser fazer uma excursão qualquer dia para o Pico das Agulhas Negras, lá para a gente subir aqui lá de madrugada e ver o sol nascer, não tem como não orar quando você se depara com a natureza. Agradecer a Deus. A gente canta aqui, eu te vejo em tudo. Então, assim, não é um monte. Beleza? Posso ir no monte? Posso. Posso ir lá no banheiro também? Dá na mesma. Show? Magoei não, né? Tá tudo certo. Vamos, né? Ainda não perdi seguidor. Vamos ver se ao longo aqui. Vamos lá. Cancelado. A religião... Agora começa, né? Eu olhei até aqui, procurei a caixinha. Cadê a caixinha? Não está ali. A religião diz que a oração tem poder. Eu vou ser muito sincero. Gente... Não me leve a mão, por favor, me perdoe. A oração não tem poder. Como é que está o coração aí? Acelerou o batimento aí? A oração não tem poder, porque a oração é só um pedido. A oração é só um pedido. Quem tem poder é Deus. Para aquele para quem eu oro. Não, que você tem que orar, que você tem que pedir, você tem que fazer. Gente, se eu não fizer uma oração para qualquer pessoa, se eu orar pela Pati e Deus não estiver envolvido nesse negócio para fazer algo acontecer na vida da Pati, cara, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque o poder não está na oração. Não, mas a oração tem poder, porque a gente orou pelo Joel lá na Austrália e ele foi curado. Beleza, a gente orou pelo Jeff e o Jeff se foi.
Ah, porque a gente orou errado então pelo Jeff, a gente não colocou o nome dele na caixinha. Que só Deus só olha para a caixinha, não olha para mais lugar nenhum. Ou então a gente não foi no monte orar pelo Jeff. Se tivesse ido, ele estava aqui. O que é o monte? Vocês estão se ligados aí no sarcasmo, né? Só para entender. Gente, assim, talvez você acredite que a sua oração tenha poder. A minha não tem. Ela é só um pedido. Quem tem é o Deus para qual eu oro, e é a vontade dele que ele faz. E não há oração que ele ouça mais, nem oração que ele ouça menos, até porque ele habita em nós, entendeu? Não é o monte, não é o lugar. Ele conhece cada palavra que sai do meu pensamento antes dela chegar na minha boca, diz Salmo 139. Ele sabe o que eu quero e sabe o que eu preciso. Também não é a minha fé que tem poder. Fé também não tem poder. Quem tem poder é o alvo da minha fé. Eu posso botar toda a minha fé aqui nessa água para ela virar um chateau, 12 anos, um vinho. Se não tiver Jesus nessa fé que eu coloquei aqui, o que eu estou bebendo? Água, né? Puxa, virou vinho. Nem com a minha fé. Inclusive, falando de fé, não sei se vocês sabem, eu acho que vocês sabem. A fé é um dom do Espírito. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e a fé não vem de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, nem para crer a gente serve. Por quê? Se a fé é uma dádiva, e foi Ele quem nos deu, o que nós temos para oferecer? Nada. A gente canta aqui, né? Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou. É só isso que a gente tem para oferecer. Então, se a oração é só um pedido e a fé não é nada sem Jesus como alvo, qual a diferença entre eu escrever meu pedido num papel, colocar dentro de uma caixinha, a caixinha nem está ali, queria que eu tivesse aqui hoje, colocar numa caixinha, colocar aos pés de uma imagem, ou mandar para a fogueira santa de Israel, ou orar no meu carro, ou orar no meu quarto, ou orar no banheiro, ou orar em silêncio? Qual a diferença? Nenhuma. A religião, ela cria em nós uma série de crendices e superstições, e monte de caixinha de oração, mandinga gospel, pano de saco, pé de coelho, e a gente começa a colocar o foco das nossas expectativas e esperanças nessas crendices, menos em Deus. A gente aceita tudo, a gente crê tudo, menos em Deus. É tanto lixo e bobagem que a gente ouve de, abre aspas, pastores, e a gente, uau, esse cara fala bem. A verdadeira paz, ela vem não por sabermos que tem um papel dentro de uma caixa, mas porque eu sei que eu entreguei os meus pedidos em oração para Deus. Ô, mano, mas você não está sendo muito duro com esse negócio, né? É só um instrumentozinho para ajudar a minha fé. 1 Coríntios 12, Paulo diz assim, irmãos, não quero que continuem ignorantes. Traduzindo para a linguagem de hoje. Gente, para de ser burro. Larga de ser idiota. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês sabem que quando eram pagãos, vocês sabem que quando eram religiosos, foram conduzidos pelo caminho errado, levados a adorar ídolos, mandingas, superstições. Se eu fizer isso, Deus me ouve. Se eu não fizer isso, Deus não me ouve. Gente, a religião, ela ensina a buscar o milagre. Que você precisa crer que o seu milagre vai chegar. É hoje. Acredita.
O foco é um milagre. Só falta me dizer que você não crê em milagres. Não, eu não creio em milagres. Eu creio em Jesus. Parece igual, mas é diferente. O milagre não é o objeto da minha fé. O objeto da minha fé é Cristo. Tipo, eu creio que eu vou conseguir, eu creio que eu vou superar, eu creio que eu vou vencer, eu creio que a minha hora vai chegar. Lembra da multidão que seguia Jesus por causa dos milagres? A maioria ali queria os milagres, não Jesus. Muita gente crê no milagre e não crê em Deus. Muita gente busca o milagre e não busca Deus. Eu vou na igreja porque aquela igreja ali é milagrosa, ali o negócio vai resolver. Você vai, resolve, e aí? Aí depois não vai mais na igreja, né? Não tem mais problema, está resolvido. Se eu creio em Deus só pelas coisas que Ele pode fazer por mim, só pelos milagres que Ele pode fazer, quem é o foco da adoração nessa história? Ele ou eu? Se eu creio num Deus, gênio da lâmpada, que eu vou lá, esfrego a minha oração para Ele, faço um pedido e Ele realiza. A vontade de quem que está sendo feita? A dele ou a minha? Eu creio em Jesus. E é para Ele que eu oro. Se Ele quiser me dar o que eu pedi, ok. Se Ele não quiser me dar, ok também. Ele é Deus. Ele sabe o que faz, Ele não erra. E vai ter dias que Ele vai me dizer não. Vai ter situações que eu vou orar, Ele vai me dizer não. E vai deixar eu passar perrengue. Mas a minha fé não está fundada no milagre. A minha fé está fundada nele. Romanos 11:36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por ele e são para ele, em outras traduções, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A religião diz que você tem que frequentar uma igreja. Tem que ir na igreja. Domingo não pode ir em lugar nenhum. Se tiver aniversário dos parentes, se tiver aquela oportunidade de você estar com seus amigos para confraternizar e talvez até ser igreja no meio deles, não pode, tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja. Para que serve a igreja? Estou falando de estrutura, tá? Prédio. Alguns podem falar assim, para buscar Deus. Cara, esse dia eu vi apareceu um anúncio lá no meu Instagram. Culto de busca do Espírito Santo. Eu pensei assim, me explica uma coisa, me ajudem a pensar aqui. Se Deus mora dentro de você, se Deus mora dentro de nós, como é que eu vou fazer um culto, um outro local que não sou eu, para buscar o Espírito Santo que já mora dentro de mim? Não é meio confuso isso? A gente fala isso, faz todo sentido. Parece que os nossos olhos são abertos, a gente fala, uau, tipo pica-pau naquele desenho. Fui enganado. Fui tapeado, né? Gente, Deus não mora na estrutura. Deus não está nesse sofá. Deus não está no jejum que a gente faz. Deus não está na piscina que a gente monta ali para batizar. Tudo isso são ferramentas para a igreja. Fala igual, cadê a VC? Igreja, que somos nós, para que a gente se encontre. E juntos como igreja, a gente perceba o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, Deus pode se revelar através de mim, através do coleguinha? Sim. Então Deus pode se revelar para o coleguinha através de mim? Sim. Nossa, mas esse aqui não, né? Esse aqui é pecador. E quem é que não é? Você é santão. Todo santo aqui, né? Quem é que julga? Quem que é pecador? Quem é santo? Quem que é bom? Quem que é mau? Vou falar para você quem que julga. A religião. A religião julga. A hipocrisia da religião julga. Quem é bom e quem é mau.
Romanos 3, 23. Todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Quem pecou? Todos. Todos pecaram. Eu não venho aqui no domingo de manhã, 9h30, para orar, porque eu sou melhor que alguém, porque eu sou mais santo. Eu venho aqui no domingo de manhã, às 9h30, orar, porque eu sou ruim. Ruim, desculpa o português. Porque eu sou ruim. Não é ruim que fala, é ruim. Aula de português também, cultura. Gente, a gente precisa de Deus, cara. E se não for Jesus na nossa vida, velho, o barco entorna toda hora. O barco vira. Caminhando para o final, a religião diz que você tem que prestar culto a Deus todo domingo. Vamos lá, prestar culto. Culto. O culto que a gente presta a Deus não é aqui todo domingo. Aliás, a gente nem gosta muito de falar culto aqui, né? Eu, por exemplo, quando eu vou convidar alguém, mano, vamos lá na capela, começa às 10, a nossa reunião, ou o nosso encontro, que é o encontro das igrejas. Se você quiser chegar para uma oração, é 9h30, tá? Às 10 tem um cafezaço, depois tem um louvor, a palavra. Vamos lá no nosso encontro. O culto que a gente presta é de segunda a segunda, daquela porta ali para fora. Esse é o culto. Como é que eu presto culto? Com a forma que eu me relaciono com as pessoas, com a forma que eu me relaciono com Deus. Principalmente porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro é fácil, né, mano? Você bota a roupa de crente e é fácil cultuar aqui dentro. Enquanto você está lá fora, segundão, pegou o busão, lotadão, você está cansado, indo embora, depois de um dia brabo de serviço, um velho do seu lado, tem que levantar, velho. Tem que levantar e dar o lugar, é assim que você cultua. Quando o cara te fecha no trânsito, e aí você diz, Deus te abençoe, seu filho da graça. Filho da graça, né? Isso é culto. Essas paradas que a gente fala aqui na capela é loucura para muita igreja. A gente, desde o início, a gente foi muito criticado, ainda é, porque aqui a gente fala umas coisas meio doidas, né? Sua carteira é minha carteira, sua casa é minha casa. Em vez da gente dizer você vai prosperar, a gente diz, abre sua carteira e compartilha o que você tem com seu coleguinha. Tipo, chama alguém para almoçar hoje. Chama eu para almoçar hoje. Paga o almoço aí, pô. Em vez da gente dizer, os seus inimigos vão cair, Karina, e você vai vencer. Todos eles, não vai ter um inimigo, todos eles debaixo dos seus pés. A gente aqui ensina o seguinte, quando seu inimigo, aquele que falou mal de você, aquele que te tratou mal, precisar de você, vai lá e ajuda. Estende a mão para quem não gosta de você. Mas no final das contas, parece que nós é que somos os hereges. A igreja cuja pregação é totalmente manipulada para massagear o seu ego e no final arrancar todo o seu dinheiro é que está certa. Vai para lá, pô. Ou a gente pode mudar também. A partir do domingo que vem, a gente só prega Velho Testamento, a gente só fala personagens que a gente tem que imitar para ter vitória contra o exército inimigo, e na vitória você coloca o nome que você quiser, não estou nem aí se o seu pedido é válido ou não. Eu vou botar aí, é meu dinheiro. É dinheiro que é a sua vitória, que você quer? Bota aí. Dinheiro, é carro, é trabalho, é cura, é empresa que você está abrindo. E no inimigo você também põe o nome que você quiser. Você coloca seu gerente, você coloca a tua sogra, teu vizinho, aquele familiar que você não gosta, detesta ver ele, não aguenta mais ver ele nas reuniões de família. Põe o nome dessa pessoa na caixinha, na boca do sapo, onde você quiser, porque faz tudo, é tudo igual. Não tem diferença nenhuma. A gente fala a paz do Senhor, a gente fala amém toda hora. Chama outro de vaso, varão, varoa, porque é isso que Jesus ensinou. Quer ver? Eu vou ler aqui.
quando Jesus está pregando, a Bíblia diz assim: vira para o seu irmão e diga, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Não foi isso, não é isso que está escrito? Vira para o seu irmão e diga. Ou está escrito assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Posso ouvir um amém? Claro que não foi isso que Jesus ensinou. Você não vê Jesus falando desse jeito. Eu fiz inclusive uma pesquisa e, obviamente, eu tenho a Strong lá em casa, então a gente vai para os originais. E eu pesquisei a palavra no original lá, o amém, amen, e quantas vezes essa palavra aparece nos evangelhos? Nos evangelhos, alguém chuta? Aparece uma vez quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensina a falar o amém, digamos assim, no final de uma oração. Não é para saber se você está ligado comigo. Está ligado? Amém? Vocês estão comigo? Mas tem muita gente que gosta dessa religiosidade. Beleza? Eu só estou aqui para ensinar. Só estou aqui para tentar colocar o que Paulo falou, né? Tentar fazer com que você pare de ser ignorante. Vou te falar. A gente é muito hipócrita, velho. Tem muita gente que não está aqui hoje, e agora estou falando capela, para capela. Muita gente que não está aqui hoje por causa da nossa hipocrisia. Que a gente faz propaganda na internet e diz lá, nós somos a igreja para quem não gosta de igreja. E quando a pessoa chega aqui, a gente recebe eles cheio de crendices e jargões religiosos. Aí o cara, pô, é igualzinho da onde eu vim. Mesma coisa. Propaganda enganosa, fake news. Mas parece que é essa igreja mascarada e religiosa que muita gente quer. Então a gente pode mudar. Porque o importante é ter a igreja de Deus cheia de pessoas e não ter pessoas cheias de Deus. Não é isso que é importante? Ter a igreja cheia de pessoas e não ter pessoas cheias de Deus? Percebe a diferença? A gente pode ser assim. Uma igreja religiosa a partir de domingo que vem. Fechado? Não. Ou a gente continua sendo capela. Raiz. Tomando na cabeça, sendo criticado pelos outros. Mas pregando um evangelho que confronta. Ensinando que você tem que a cada dia ser mais parecido com Cristo e menos parecido com aquele pastor coach que você segue lá no seu Instagram. Reflete aí uma coisa. No Brasil, nós temos, se liga nos números, 264 mil instituições de ensino, entre particulares, privados, escolas, cursinho, estão abrangendo tudo. 264 mil instituições de ensino, 248 mil unidades de saúde, hospitais, UPAs, postos de saúde, um total de 512 mil locais, 512 mil escolas e hospitais. Sabe quantas igrejas nós temos no Brasil? 580 mil. A gente tem muito mais igreja que escola e hospital junto. Isso são dados de 2022. De 4 anos para cá, o que vocês acham que cresceu mais? Você acha que abriu mais igrejas ou abriu mais hospitais ou escola? Cara, eu só consigo concluir com esse número que é o seguinte: se a religião fosse boa, o Brasil seria outro país. A religião, ela separa. O evangelho une. A religião divide entre os bons e os maus. Quem é bom, quem é mau. O evangelho, ele divide aquele que eu era com aquele que eu busco me tornar. Jesus não fundou uma religião. Jesus não nos chamou para sermos religiosos.
Jesus nos chamou para sermos igreja. Parece igual, mas é bem diferente. Então, assim, se você gosta de religiosidade, deseja que alguém fique te massageando, falando que você é lindão, ô lindão, menina dos olhos de Deus, lindão. Se você quer um lugar que só fala vitória, que você vai prosperar, que vai dar tudo certo, sinto te informar, seu lugar não é aqui. Mas, se você está disposto a dizer, eu quero negar a mim mesmo, eu quero lutar contra mim, eu quero esmurrar minha carne, carregar minha cruz até o último segundo da minha vida, eu tenho um convite para você. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Fique aqui conosco, porque aqui só tem gente assim. Só gente ruim. Só gente que não presta, pecador, corrompido. Mas de joelhos diante de uma cruz, desejando todo dia nascer de novo e ser uma nova criatura para a glória daquele que nos amou sem que nós tivéssemos algum valor ou merecimento. Libertos de toda religiosidade, com uma fé saudável, equilibrada e, acima de tudo, uma fé bíblica e cristocêntrica, anunciando Jesus sem distorção religiosa, sem manipular. Evangelho puro e simples. João 8,32, Jesus disse assim: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Estudo bíblico, hein? Sábado que vem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Nem sei quanto deu. Vamos lá. Senhor Deus, eu espero que com tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje, alguma semente disso brote em nosso coração e liberte a nossa mente de toda religiosidade. Continue nos conduzindo como igreja segundo aquilo que o Senhor colocou como missão para nós. Que a gente ame mais uns aos outros, que a gente mostre isso mesmo, uns aos outros e ao próximo, muito além da religião. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Agora sim, amém. Agora você pode falar amém. Você que nos visita, não esqueça de preencher o cartãozinho, vai trocar lá por um presente com o João e com a Alessandra. Participe de um grupo de conexão. Essa é a nossa verdadeira igreja, é lá que você é igreja uns com os outros, é lá que você conta os seus problemas, é lá que a gente ora por você. Caraca, YouTube, velho. Isso aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe. Bom domingo. Valeu.